Pai do Senhor, Santa, fogo. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, irmã Jardiane Coelho. Deus abençoe a sua vida, viu, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão Marcos Silva, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só um minutinho. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu havia colocado aqui, quem tá dando para me ouvir direitinho? O áudio tá bom? Tá dando para me escutar aí perfeitamente? Tá dando para me ouvir? Irmã Jardiane, irmão Marcos. Se tá dando para me ouvir, digam amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Mateus. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Quantos aí viram o que eu havia colocado aí? Pai do Senhor, irmão Bruno. Deus abençoe sua vida, viu, irmão Samuel. Pai do Senhor. Eita, Jesus, eu tô crendo, viu, irmão Bruno? Deus é fiel, Deus é tremendo. Pai do Senhor, irmão Mateus. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Pronto, glória a Deus. Quantos viram aí o que eu tinha colocado antes de começar a live? Eu tinha colocado acerca de um estudo, né? Tava aqui, eu botei os corinhos de fogo, meus irmãos e ouvindo. Que eu fui para uma obra agora à tarde, fazer uma oração na casa de umas pessoas aí. Acabei chegando um pouquinho tarde, tava aqui meditando aqui na palavra pra gente trazer esse estudo, né, irmão? A gente sabe que muitas pessoas estão aí carentes de necessidade de ouvir a voz do Senhor e de aprender a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz: dai de graça o que recebeste, né? Então nós devemos sim ajudar as pessoas para ampliar no crescimento espiritual e também no crescimento do conhecimento da palavra do Senhor. Nós precisamos todos crescer na graça e no conhecimento juntos, de mão dadas. Nós vamos crescer, irmão. Se nós aprendemos a estender a nossa mão para o nosso próximo e passar para o nosso próximo. Ah, sim, em nome de Jesus, varão. Temos que voltar sim, fazer essa live e orar aí pela madrugada. Eu creio que o Senhor vai responder. E assim a gente tem que ajudar o nosso próximo com aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos entregou. A gente tem que ajudar o próximo, viu, irmão? A gente tem que passar para as pessoas aquilo que nós recebemos de graça. Aí você vai dizer: não, irmão Felipe, mas como assim de graça? Se eu oro, se é eu que estou pagando o preço lendo a palavra, se é eu que estou pagando o preço lendo as Sagradas Escrituras, mas foi de graça que Deus lhe deu. Porque se Deus não quisesse lhe dar, eu não teria lhe dado. Se Deus não quisesse nem lhe salvar, eu não teria lhe salvado. Se Deus lhe salvou, se Deus lhe tirou lá do mundo, Ele fez um sal na terra, uma luz no mundo, através do Evangelho em Cristo Jesus, nós temos por obrigação, no mínimo, dar de graça aquilo que Ele nos deu. Nós pagamos um preço para que outros possam sorrir, se alegrar e também receber de Deus aquilo que Deus tem preparado, e no tempo certo eles também pagarão o seu preço para o crescimento de outros, e assim vai a edificação da igreja. Pai, seu irmão Dayana, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu ainda não comecei o estudo, estou apenas explicando aqui, tá bom? E eu havia colocado aí os corinhos de fogo, entrou algumas pessoas, depois saíram, mas amém. Se vocês puderem compartilhar essa live com alguém, tá bom? Uma live de conhecimento da parte do Senhor e também da sua
poderosa e rica palavra, tá bom? E eu havia perguntado assim, porque assim, uma live de estudo e ensinamento, ela é diferente, tá bom? Assim, amém, Deus abençoe sua vida, serva de Deus. E assim, a live de conhecer, um estudo acerca do ensinamento da palavra, ele é diferente, irmão. A gente precisa pausar alguns pontos, conversar sobre alguns pontos, para que a gente possa ter entendimento daquilo que a gente está ouvindo. Pai, seu irmão Maico, porque eu me esqueci teu nome, profeta. Eu não sei se é Maico ou se é Micael, acho que é Maico, é o Maico. Fogo, Maico, Deus abençoe sua vida, viu? E Deus é bom, Deus é fiel, né, profeta? Pois é, a gente tá fazendo essa live aqui, varão. Tô avisando aqui algumas pessoas que já estão aqui, outras, como você que tá entrando, a gente vai estar trazendo aqui um estudo da palavra, tá certo? Vou estar trazendo aqui um ensinamento aqui da palavra. E eu queria saber aí se os meus irmãos já tá tudo preparado aí, o papel, a caneta e o caderno, alguma coisa, a Bíblia aberta. Nós vamos citar alguns textos aqui referente à palavra do Senhor, tá bom? Então eu quero que meus irmãos estejam com a Bíblia. Com a Bíblia. Esteja com a Bíblia. Como você preferir. Eu gosto dessa Bíblia aqui. Eu gosto muito dessa Bíblia. Uma Bíblia King James, outra fina. Eu gosto muito dessa Bíblia. E também tem a minha criança aqui, né? Essa criança aqui eu não largo, não. Essa criança aqui eu gosto muito dela. Pronto, meus irmãos. Amém? Irmão Henrique, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E vamos começar, né? Esse ensinamento. Vamos começar no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor. Tudo começa com oração, né, irmão? Tudo devemos dar graça ao nosso Senhor. Vamos orar. Pai, nós te apresentamos este momento, Deus, na tua presença. Pai, nós sabemos que não somos nada sem ti, precisamos do Senhor para viver, para permanecer em ti, Senhor. Nada podemos fazer se não for pelo Senhor, Pai. A tua palavra diz lá em João 15, Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Por isso nós te pedimos, nos dá entendimento da tua palavra e traz a nós a luz daquilo que o Senhor quer falar, a revelação e a direção daquilo que o Senhor quer nos orientar nesta noite. Pai, eu sei que tem pessoas aqui, futuros missionários, futuros obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, missionárias, levitas, meu Senhor, assim posso chamar, adoradores da tua casa, que te adorarão em espírito, te adorarão em verdade, Pai, pois nos ensina, Senhor, saber viver em meio a tantas coisas que nós temos visto, em meio a um sistema corrompido que nós temos visto, Senhor, e mais do que todas as épocas passadas, um sistema depravado, Senhor, um sistema totalmente caído, Jesus querido, nos ensina através da tua palavra a vencer este sistema, a não deixar ele contaminar a nossa integridade espiritual e nem a nossa comunhão contigo, pois fica conosco essa vida. A live tinha acabado de travar, a internet que caiu, mas já deu certo. Amém, irmã Rosana? Nós estamos aqui trazendo um estudo, tá certo? Da palavra de Deus. A irmã Dayana tá aqui. Tinha caído, não era, meus irmãos, a live? Mas quantos aí que estão dando para me ouvir, que não tá travando? Diga aqui embaixo, tá bom? Para que eu possa saber. Amém, meus irmãos? Tudo pronto aí? Papel, a caneta na mão, a Bíblia aberta. Nós vamos já entrar nos textos sagrados, tá bom? Tava travando, porque eu tava sem internet, eu não sabia. Eu baixei aqui agora e foi que eu vi que tava sem internet. Mas deu certo já. Amém? Pronto. O tema do assunto
Pronto, amém. Pois vamos dar continuidade, né? O tema do assunto que nós vamos estudar hoje, irmão, é como devemos viver no reino de Deus, tá bom? Se você tiver aí um papel, uma caneta, se puder anotar junto comigo aí, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Quando você puder me acompanhar, pega uma Bíblia também, por gentileza, esteja com a Bíblia aí ao seu lado, para a gente poder estar examinando alguns textos aqui das Sagradas Escrituras. E vamos para a palavra do Senhor, né? Quantos aí que estão me ouvindo direitinho, que ouviram o tema do nosso estudo aqui hoje? Dê um glória a Deus aí, eu digo amém, tá bom? Para a gente poder dar continuidade. Pai Senhor, Elissandra Ednélia, fogo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo, viu? Então o tema em que nós vamos estar abordando hoje aqui é como devemos viver no reino de Deus, tá bom? Pronto. O texto base que nós vamos estar iniciando aqui a leitura se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, viu? Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, tá bom? Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3 e o seu versículo de número 2. Versículo de número 2, tá bom? Nós vamos fazer aí essa leitura apenas desse versículo e de alguns outros versículos aqui de acordo com a leitura desse versículo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Grave isso, guardai-vos dos maus obreiros, tá bom? Guardai-vos da circuncisão. 3 coisas aqui Paulo vai advertir, tá bom? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. 3 coisas aqui serão advertidas pelo apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo. Guardar dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão, tá bom? 3 pontos. Anote aí comigo. Guardai-vos dos cães, você puder anotar juntamente comigo aí. Guardai-vos dos cães. Você coloca aí cães do lado. Cães. Você vai colocar também maus obreiros. E você vai botar também circuncisão aí. Circuncisão. Tá bom? Você vai colocar essas 3 coisinhas aí. Cães, obreiros, circuncisão. 3 advertências em que Paulo vai trazer aos Filipenses aqui no capítulo 3 da sua epístola. Ele vai dizer: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. A paz de Senhor Jesus Cristo, profeta de Deus, Deus abençoe sua vida, viu? Tá bom? Então vamos lá, recapitulando. Como devemos viver no reino de Deus, tá bom? Como devemos viver no reino de Deus. Viver, andar, agir, pensar, tá bom? Aí fica a sua preferência, mas o tema hoje desse estudo é como devemos viver no reino de Deus. Aqui nós já iniciamos com o texto base, tá bom? Para esse estudo. E 3 coisas já Paulo vai advertir, que é: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Ainda no capítulo de número 3, e o seu versículo de número 8, diz assim, ó: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo
e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Com base nesse texto, irmão, nós vamos dar início ao nosso estudo, tá bom? Lembrando, para que você não esqueça, pelo amor de Deus, o tema desse estudo é como devemos viver no reino de Deus, tá bom? Paulo ele vai contar um testemunho, e esse testemunho Paulo vai relatar da sua própria vida. Aqui em Filipenses, a partir do capítulo 3, Paulo vai começar a relatar quem era ele, qual era a sua posição diante da sociedade judaica, quem era ele em participação dentro daquele rito, dentro da cultura em que ele era inserido, ou seja, a cultura dos hebreus, e ele vai também declarar quem ele era segundo a lei e de qual tribo ele nasceu. Ele declara que ele nasceu da tribo de Benjamim, então ele era fariseu de fariseu, ou seja, ele era basicamente predestinado para aquilo por conta da sua linhagem. Também ele conta que cresceu aos pés de Gamaliel, conta também que foi instruído por um dos maiores doutores da época, Gamaliel, e também era zeloso segundo a lei e perseguia a igreja, por zelo à lei. Ou, segundo a lei, quando ele fala segundo a lei, o que está escrito, mas também uma má interpretação das escrituras, tanto do que está na lei, como daquilo que está registrado no livro dos profetas, no livro dos salmos. Então, nós sabemos que quando se fala de lei, se fala daquilo que viria antes do cumprimento da promessa. Paulo chega a afirmar no capítulo de número 4 da Epístola aos Gálatas, ele chega a dizer de duas alegorias, Sara e Agar. Agar, mãe de Ismael, Sara, mãe de Isaque. Agar representa a lei, que é Ismael, e Isaque representa a promessa, filho de Sara. Então ele chega a dizer que para que a promessa se cumprisse, primeiro haveria que ter acontecido a lei. A lei era como se fosse um aio. A lei é como se fosse uma bússola, é como se fosse uma orientação de Deus para que o homem se encaixasse perfeitamente debaixo daquilo que haveria de acontecer. Para que quando a promessa se cumprisse, eles não se perdessem dentro da promessa, mas soubessem como reagir e como lidar e como vivenciar aquilo, não como uma experiência miraculosa, mas como uma experiência real e também uma experiência bem trabalhada através daquilo que eles aprendiam pela lei. Então, nós já aprendemos aqui no capítulo de número 3 que Paulo vai dizer que tudo que ele aprendeu segundo a lei, no sentido em que ele estudava, no sentido de interpretação da lei, em sentido de interpretação daquilo que ele foi instruído, Paulo chega a dizer que considera tudo isso esterco. Quando ele usa a palavra esterco, eu não vou nem transliterar essa palavra, eu não vou nem explicar o sentido dessa palavra, porque a gente já sabe que esterco o que significa. Então, quando Paulo diz considero esterco, ele está dizendo que aquilo dali para ele não tem mais valor, porque o valor foi encontrado em Cristo, pelo cumprimento da lei, que é a promessa, ou seja Cristo Jesus. Paulo chega a dizer acerca disso, e ele fala, olha, eu faço tudo isso, deixo tudo para trás, para que eu possa ir, segundo o conhecimento que eu tenho em Cristo, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo entendeu qual é o objetivo do Evangelho. Paulo entendeu qual é o objetivo de Cristo e qual é o ministério de Cristo na terra. Qual é o principal fator para Cristo ter vindo e ter nos dado a graça de ouvirmos da sua própria boca a palavra ser manuseada de uma forma eficaz? Paulo começa a entender e Paulo vai dizer que ele faz tudo isso para que ele possa ir diante dele ao prêmio da soberana vocação, que é a salvação, irmão, a ressurreição dentre os mortos. Paulo lutava por isso. Então, a gente aprende já que Paulo já está considerando
aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele foi instruído, aquilo que lhe ensinaram, ele começa a reduzir tudo isso a nada, segundo ao conhecimento que agora opera pelo poder de Cristo na palavra. Paulo chega a ter uma base, com certeza, mas agora a interpretação verdadeira vai vir através de Cristo, pelo cumprimento das Escrituras. Então, nós já aprendemos uma coisa já no começo desse ensinamento. Como viver no reino de Deus? Para se permanecer e para andar no reino do Senhor, nós precisamos entender que tudo que nós aprendemos antes de conhecer a Cristo já não tem efeito. Tudo que nós obtemos antes de conhecer a Cristo já não tem efeito. A partir de agora, nós devemos cooperar e correr diante daquilo que está à nossa frente, correr para o alvo, que é Cristo Jesus, para poder conseguirmos dele a salvação e dele também a ressurreição dentre os mortos, ou o arrebatamento juntamente com a igreja. Então, a primeira coisa que nós devemos entender dentro desse ensinamento é, para viver no reino de Deus, é necessário a adaptação à palavra de Deus e abrir mão daquilo que nós achamos que é o certo, por aquilo que realmente é certo, as Escrituras e a palavra. Então, nós aprendemos também que Paulo vai dizer que nós devemos se guardar dos cães. Bom, quem são os cães aqui? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria cães gulosos, né? Isaías, se não me falha a memória, chega a chamar, ou é Isaías ou Jeremias chega a chamar esses cães de pastores, os pastores, irmão. Aqui Paulo está se referindo, quando ele fala cães, ele está se referindo aos pastores. Quando ele fala de maus obreiros, já está bem discernido. Quando ele fala de circuncisão, é exatamente o que eu estou falando, da marca aparente, ou seja, da lei. Então, quando Paulo fala para se guardar dos cães, ele está falando para se guardar dos pastores que não são pastores. Pastores que não foram levantados por Deus, que não estão doutrinando com a doutrina, o ensinamento coerente à palavra do Senhor, revelado pelo Espírito na palavra, e sim pastores que estão apenas atrás da lã da ovelha, atrás da regalia, atrás do conforto, atrás daquilo que ele pode usufruir dos benefícios da ovelha. Então não é pastor, se chama mercenário. O próprio Jesus chega a chamar eles de mercenário, porque quando vem o lobo, eles correm e deixam o lobo arrebatar as ovelhas. O lobo é Satanás, irmão. Então se o pastor deixa Satanás arrebatar ou dispersar as ovelhas, é porque esse pastor não tem visão, é porque esse pastor não tem preparo, é porque esse pastor não tem direção no Espírito, e é porque esse pastor não foi instruído pela escola de Deus e pela palavra do Senhor. Então, ele deixa Satanás arrebatar essas ovelhas. Ou seja, quando se fala arrebatar, ele deixa Satanás induzi-las, levá-las e tragá-las. Então, nós vemos, não precisa nem muito longe. Basta dar uma olhadinha para a direita e para a esquerda, que nós vemos isso acontecer no cenário brasileiro, na igreja evangélica brasileira. Nós estamos vendo muito isso. Pastores que foram levantados segundo os homens, mas não segundo ao dom de Deus, ao dom de Cristo. Porque ser pastor é um dom, é um chamado, é uma vocação. Não é qualquer pessoa que pode estar diante de uma obra cuidando de ovelhas. Porque se ele não tiver o chamado, o preparo, a capacidade e a visão espiritual para aquele âmbito, para aquele lugar, para aquele momento, para aquela hora, para aquela experiência, ele pode deixar o lobo arrebatar a ovelha, ou seja, o rebanho de Cristo. E isso nós sabemos que Deus cobrará, mas também as ovelhas vão sofrer uma consequência por conta de não ter essa cobertura espiritual da parte do Senhor, porque o pastor não era para estar ali, porque não foi levantado pelo Senhor. A segunda coisa em que a Bíblia relata, Paulo vai dizer que nós devemos se guardar dos maus obreiros. Maus obreiros, guarde isso, a palavra maus obreiros. Por que maus obreiros? Obreiros que não foram aprovados, irmão. Quem é que aprova o obreiro? É a igreja? Não. Quem aprova o obreiro é Cristo. Quem aprova o obreiro é a palavra. Quem aprova o obreiro é Deus. O obreiro, escute, pelo amor de Deus. Claro que deve se passar assim um obreiro pelo um crivo, claro, vamos falar assim, numa classe eclesiástica, né? Claro que o obreiro vai ser olhado, vai ser notado, vai ser dado algumas experiências para ele, amém.
Mas a experiência que vai contar é a experiência que Deus colocará ele para saber se ele está preparado ou se ele não está preparado. Se ele é fiel ou se ele não é fiel. Se ele serve a Deus verdadeiramente ou não serve, só quem sabe isso é o Espírito Santo, irmão. Homem nenhum consegue discernir pela sua capacidade quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. Quem discerne é o Espírito Santo. Quando fala o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido, o homem espiritual, quem é homem espiritual? O homem que tem a presença do Espírito Santo e por ele é habitado. Então quem vai discernir para o homem é o Espírito Santo, não o homem em si, mas é o Espírito quem vai revelar para ele. Então o obreiro mau é aquele que não foi levantado por Deus, não foi instruído pelo Senhor, não aprendeu pelo Espírito nem pela palavra e está corrompido facilmente pelas coisas desta vida, corrompido, sem visão, sem discernimento, sem orientação, sem instrução por Deus e pela palavra, é um obreiro mau. Devemos se guardar desse tipo de gente. Por quê? Porque dele não vai vir a palavra, dele não vai vir a voz do Senhor, e dele muito menos operar dos sinais, prodígios e maravilhas que Deus opera. Por quê? Porque Deus não levantou. A segunda coisa aqui que nós vamos aprender é que Paulo vai dizer que a terceira coisa que nós devemos se guardar. Que terceira coisa é essa? Nós devemos se guardar daqueles que são da circuncisão. Quando Paulo fala circuncisão, fala de aparência, fala da marca aparente. Aqui na minha Bíblia, na outra Bíblia, na King James, fala mutilação. Ou seja, porque realmente era um corte no prepúcio masculino. Todo homem, ao 8º dia de nascido, a criança, era cortado o prepúcio. A gente vê isso em Gênesis capítulo 14, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, irmão. Está escrito que Abraão faz um pacto com o Senhor e Deus aceita esse pacto. Então Abraão se circuncida a si mesmo e todos os homens, tanto os comprados como os estrangeiros, como as crianças recém-nascidas, todos quanto foram homens, eram circuncidados e assim era uma marca de aceitação. A marca de que Deus tinha um pacto com aquele povo era através da circuncisão do prepúcio. Então, a Bíblia nos garante, a Bíblia nos fala que havia essa circuncisão. Então, Paulo está dizendo que nós devemos se guardar disso, porque agora não se opera mais a aparência, mas o que se opera é o verdadeiro valor e princípio bíblico em Cristo Jesus. Agora, o homem que era enganado, o homem que era levado pelas concupiscências da sua carne, levado pelas vontades do seu coração, agora não é mais, porque em Cristo Jesus opera a verdadeira santidade e a verdadeira adoração e a verdadeira pureza. Agora, a Bíblia nos declara, querido amado irmão, debaixo da autoridade que ela foi escrita, que nós devemos se guardar. Que nós devemos se guardar dos maus obreiros. Nós devemos se guardar dos cães. Já expliquei, cães são os pastores fraudulentos, os falsos pastores, dos maus obreiros e da circuncisão, a marca aparente. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Se até aqui estiver tudo bem, nós vamos agora dar início à segunda parte. Ou seja, nós já entendemos que nós devemos fazer, que nós devemos ter uma vida totalmente transformada, mudada pelo poder da palavra, e devemos ter uma direção pelo Espírito Santo. Agora vamos lá. A segunda parte. Aí você pergunta, irmãos, assim, irmão Felipe, mas como pode uma pessoa que está na presença de Deus, simbolizando assim dentro da igreja, e haver isso dentro da igreja, ou seja, haver essa distinção, pessoas preparadas e outras não preparadas? Pessoas que estão capacitadas não estão capacitadas. Por que essas que estão incapacitadas estão nessa posição de incapaz? Estão nessa posição de falta de instrução pelo Espírito. É simples, irmão. A Bíblia declara tudo. Qual é o problema? Uns buscam, uns estão na posição, uns estão ali
clamando ao Senhor noite e dia para que Deus o sustente, para que Deus o livre, para que Deus ensine, para que Deus instrua, para que Deus opere, para que Deus dê sabedoria. Outros estão dispersos, não estão nem aí, não querem nada com nada, não querem ouvir a voz do Senhor. Esse é o problema, irmão. O problema é simples. Ou você dá ouvido ao que Deus fala e busca honrar o que Deus fala, ou você deixa tudo de lado e vai acontecer isso. Você vai estar na igreja, mas você não vai pertencer à igreja, nem muito menos pertencer a Cristo e nem por isso se levantar. Lá em 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia diz que Samuel crescia tanto diante de Deus como diante dos homens. Primeiro Samuel crescia diante de Deus, para depois ele crescer diante dos homens. O problema é que hoje as pessoas querem crescer primeiro diante dos homens, para depois crescer diante de Deus. Aí não vai, irmão. Não vai. Não tem nem perigo. Ou você cresce no íntimo e no particular com Deus, para depois Deus lhe revelar, Deus lhe honrar, ou você vai crescer diante dos homens e quando for para a parte de Deus, Deus vai lhe rejeitar, vai lhe reprovar. Porque primeiro tem que passar por Cristo, para depois Deus lhe apresentar a obra. Mas, infelizmente, hoje está tão corrompido que as pessoas não estão mais ligando para isso, né? Vamos para a palavra do Senhor, tá bom? Romanos, capítulo de número 1, viu? Nós estamos ainda aqui dando continuidade a esse estudo. Romanos capítulo 1, versículo 23 diz, ó: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Olha, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque o homem não quis procurar saber do Senhor se o que ele fazia agradava ou não agradava, se o que ele fazia honrava ou não honrava, se o que ele fazia estava louvando ou não louvando a Deus, porque o homem não se preocupou em agradar o Senhor, Deus também entregou eles à obscuridade do seu próprio coração. A Bíblia chega a dizer que Deus abandonou eles, as paixões infames que estavam dentro deles. Olha só, irmão, Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com quem quer ter compromisso com ele, com quem está tentando ou está se esforçando para agradar ao Senhor. Mesmo em meio a tantos erros, tantas falhas, mas está ali todo dia pedindo a misericórdia, lutando, tentando, e Deus vai dar o escape. Uma hora Deus abre a porta de escape e levanta, irmão. Mas essas pessoas aqui que Deus está declarando através do apóstolo Paulo, aqui em Romanos, capítulo de número 1, versículo 23 ao 26, são pessoas que não estão nem aí, o que Deus acha, o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus vai falar. Não estão nem aí, irmão, não estão nem aí, não estão nem aí. São pessoas, e aqui escute, Paulo, claro, Paulo aqui está falando para os ímpios que estão pervertidos, mas isso também acontece dentro da igreja. Pessoas que é Deus falando, Deus avisando, Deus orientando, Deus dizendo, Deus querendo compromisso, Deus dando um livramento, Deus dizendo eu te quero, vai orar, vai clamar, e a pessoa não vai, não busca, não quer, não está nem aí para o que Deus está falando. O que acontece? Vira um mau obreiro, vira um pastor desaprovado, vira uma pessoa da marca aparente, vira uma pessoa que está só pela capa, não é. Vira uma pessoa que não foi levantada por Deus, vira uma pessoa pastoreando a igreja que não foi Deus que colocou ali. Por quê? Porque como é que eu vou fazer a obra sem saber como se faz a obra, quem é o dono da obra e como Deus quer trabalhar? Irmão, escute isso. Deus não trabalha de uma forma padronizada, tá bom? Guarde isso no seu coração. Deus não trabalha com padrão, no sentido de padronizar as coisas. Ó, se no canto A eu trabalho assim, no canto B eu vou ter que trabalhar assim. Não. Deus trabalha de acordo com a necessidade da igreja. Se Deus está vendo que a igreja precisa disso, ele vai dar isso. Mas se a igreja C precisa daquilo, ele vai dar aquilo.
Por mais que a igreja C queira que Deus trabalhe da mesma forma que ele está trabalhando na A, ele não vai estar trabalhando na C como ele trabalha na A. Ele vai trabalhar do jeito que aquele lugar precisa e necessita. Então, como é que o pastor que não foi levantado por Deus, que não tem vida com Deus, que não tem intimidade com Deus, que não medita na Escritura, que não tem chamado para ser pastor, vai orientar o povo, o rebanho, se ele não tem direção de Deus, se ele não fala com Deus, se ele não tem vida com Deus? Como é que ele vai saber tratar aquele povo? Não vai, irmão. Não vai. O diabo vai arrebatar as ovelhas, vai dispersar as ovelhas, vai destruir as ovelhas. Por quê? Porque o pastor, que é para ser autoridade espiritual e cobertura espiritual, não pode ser, porque não tem vida e nem chamado para aquilo, irmão. Então aqui nós entendemos, pessoas que desprezam o conselho de Deus no início, serão desprezados por ele ao final, tá bom? Outra passagem aqui para a gente ficar nessa meditação, irmão, está lá na epístola do apóstolo Judas. A epístola do apóstolo Judas, irmão. Olha só o que aqui está escrito, ó. Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Irmão, isso aqui é muito sério, tá bom? Isso aqui é muito sério. No meio cristão, onde tem adorador, onde tem pessoas que têm visão de Deus, estão buscando, tem aqueles que estão camuflados. Não servem a Deus, nem sabem quem é Deus. Muitos deles são incrédulos, nem acreditam em Deus. Estão apenas pelos benefícios. E tem pessoas que, porque não buscam a Deus, porque não oram, porque não buscam ter intimidade com Deus, estão sendo enganados por esse tipo de pessoas aqui, irmão. Estão sendo carregados por qualquer vento de doutrina, ensinamentos diabólicos e não ensinamentos de Deus, e nem princípios práticos da palavra, mas ensinamentos humanos, costumes humanos, formas humanas de padronizar as coisas, e Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com coerência a sua palavra. Então, são pastores, obreiros, aparentes, que não servem a Deus, não têm vida com Deus, mas estão camuflados dentro da noiva. Mas Deus sabe quem é a noiva e quem não é a noiva. Volta a repetir o tema deste estudo: como devemos viver no reino de Deus. E para nós podermos entender o que está escrito, e já para nós encerrarmos, Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 14, 15 e 16. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, a palavra que Balaão, Balaque e os nicolaítas é a mesma coisa do que Judas vai falar acerca da libertinagem. Ou seja, tudo é normal, tudo pode. Não, irmão, tem que haver uma libertação. A distinção entre quem é e quem não é a libertação daquela pessoa. A distinção de uma pessoa que serve de uma pessoa que não serve é a libertação daquela pessoa. É a pessoa que luta para vencer em Cristo. E a pessoa que se entrega aos prazeres deste mundo e nega a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e volta para o mundo, essa é uma pessoa que está indo ou sendo induzida pelas práticas e doutrinas que Deus abomina aqui em Apocalipse, que são a doutrina dos nicolaítas. Que tudo é possível, tudo é permitido, tudo é livre, confundem a graça, confundem a liberdade com a libertinagem. Tudo pode, não. A graça me liberta do pecado, não para pecar e me fazer um pecador incubado, não. Deus me liberta para que eu venha ser um testemunho, para que eu venha falar como Paulo disse,
tudo que eu fiz considero nada. Agora eu corro para o alvo da soberana vocação, que é Cristo, por amor à obra e por amor à igreja. Tá bom? Que você possa meditar nessa palavra. Você possa guardar essa palavra, esse estudo ao seu coração. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Jesus está voltando. A igreja vai ser arrebatada. Mas Jesus está querendo a obra da igreja, irmão. Pessoas que estão precisando de ajuda, estão padecendo, estão precisando, estão aflitas, estão precisando de socorros. E os pastores, as pessoas não estão socorrendo essas pessoas. Quantas pessoas estão gritando, pedindo socorro e ninguém está vendo elas. Parece que elas estão gritando em silêncio, mas não, irmão. Quem tem vida com Deus sabe. Quem tem intimidade com Deus sabe. As vidas que estão aí perecendo, que pedem socorro, a nossa alma sente e nós precisamos fazer a obra verdadeiramente. Porque quem está impedindo muitas das vezes da obra e caminhar são os maus obreiros, os pastores que são tidos como cães gulosos, que estão preocupados só com o dinheiro, com a lã da ovelha e as almas que estão perecendo lá fora. Deus vai requerer. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 11, os últimos versículos, não me falha a memória, 51, 52, 53, diz assim: porque eu requererei o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto em teu altar, e o tempo desta geração e da vindoura. O que é que Deus está dizendo, irmão? Toda alma que perecer, e a igreja não foi buscar, e as pessoas não se dispuseram a ir de encontro àquelas vidas para salvar, Deus vai requerer o sangue de cada uma daquelas pessoas. Vamos fazer a obra de Deus como é para ser feita. Vamos pregar a palavra dentro e fora de tempo. Vamos anunciar a verdade. Porque o obreiro aprovado, ele manuseia bem a palavra, ele retém firme a fiel palavra de Deus. Ele é um servo obediente, temente ao Senhor, tem intimidade com Deus e tem amor pelas vidas. O apóstolo João vai dizer: se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, estou mentindo. Como eu poderia amar aquilo que eu não vejo se eu não amo aquilo que eu vejo? Se eu não amo o meu próximo, se eu não perdoo o meu próximo, se eu não busco reconciliar com o meu próximo, como posso dizer que eu amo a Deus? Se eu não estendo a mão para o meu irmão, se eu não estendo a mão para as pessoas que precisam, se eu não ajudo as pessoas, se eu não tenho amor não é amor. Quando a Bíblia fala que nós devemos amar, não é com amor fingido, é com amor verdadeiro. A palavra amor na Bíblia tem 3 sentidos. Tem o kairos é o tempo de Deus, diferente de nós que é o cronos. O amor de Deus tem um amor ágape, o eros e o fílemo. O amor de Deus para com os homens. É esse amor que nós temos que amar as pessoas. Um amor incondicional, amor ágape. O amor que nós vamos olhar para as pessoas e vamos, mesmo na indiferença ou na diferença, mesmo quando nós não vamos ter nada a ganhar, mesmo quando elas não tiverem nada a oferecer, nós temos que, como bom soldado de Cristo, alistado para essa guerra, estender a nossa mão, mesmo se a pessoa falhou, se errou, se fez algo contra nós, nós temos que perdoar e por obrigação e dever, devemos ajudar. A Bíblia diz: se eu faço só aquilo que me manda, eu sou inútil. Se eu só faço aquilo que é o meu dever, eu sou inútil. Mas se eu faço além daquilo que me manda, é porque eu sou um servo útil para Deus. Não precisa Deus mandar, eu tenho que ir, irmão. Pregar a verdade, ajudar o próximo, abraçar o próximo. Fazer com que aquelas pessoas se cheguem até a Deus. Está faltando amor verdadeiro, irmão. Quantos pastores que se dizem ser pastores, mas não tem amor no coração, irmão. Não tem amor. Estão fazendo distinção. Estão usando os sentimentos pessoais para impedimento da obra espiritual. E Deus não aceita isso. Se Deus me lavou, se Deus me salvou, se Deus me redimiu, se eu sou outra pessoa em Cristo, não opera mais os meus sentimentos, não opera mais a minha razão. Agora quem opera é a palavra e Jesus Cristo. Quem opera é a palavra e a presença de Deus. Quem opera é a palavra e o Espírito Santo.
Então, pela palavra, pelo Espírito e pelo amor que dele veio estar totalmente cheio o meu coração, eu vou amar as pessoas mesmo se elas me odeiam, como diz a Bíblia, mesmo se elas têm raiva de mim. E amar não é só da boca para fora não, irmão. Amar é estender a mão. Amar é ir lá, mesmo a pessoa tendo errado, tem feito, ir lá, estender a mão, conversar, dar uma palavra. Isso é amor. A Bíblia diz: se paga o mal com o bem. É com o bem que se paga o mal. Lá em Romanos 12, 18 ou 19 diz que se o nosso inimigo nos pedir um copo de água e nós dermos para ele um copo de água, nós amontoaremos brasa viva sobre a nossa cabeça. Lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 17 diz, versículo de número 20 a 22 diz que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum entraremos no reino do céu. Que galardão terei se eu disser que eu amo só quem me ama? Se eu digo que gosto só de quem gosta de mim, eu tenho que amar quem me odeia e tenho que orar e abençoar aquele que me maldiz e que me persegue. Isso é evangelho. Se você não vive isso, precisa nascer de novo. Se você não tem a capacidade de olhar para o seu inimigo e abraçá-lo e dar uma palavra de amor e de ânimo, você precisa nascer de novo. É aqui que está o negócio. Muita gente dizendo que está preparado, que busca a Deus, passa não sei quanto tempo na igreja, mas quando chega nessa hora, ainda tem alguma coisa a ser tratada na vida dele. Por quê? Porque não aprendeu que a partir do momento que eu levanto a mão, não opera mais Felipe, não opera mais minha razão, nem meus sentimentos, agora opera Cristo. Opera a palavra e opera o Espírito. Porque se Deus não operar em nós, nós não vamos fazer a obra, não vamos ganhar vida para Jesus, não vamos ajudar o nosso próximo, porque nós não podemos nada. Nós vamos sentir raiva, vamos sentir ódio, mas em Cristo nós não vamos mais olhar com esse olhar falido humano. Nós vamos olhar com o olhar de Cristo, um olhar espiritual. Nós vamos ver a necessidade da alma dessas pessoas e vamos ganhá-las para Cristo, para a glória do seu próprio nome, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Que a palavra